lugar um estilo de vida que é capaz de transformar as verdades da palavra de Deus. O Senhor está falando de uma colheita aqui que não é uma colheita pessoal. O que levou Jesus para a cruz foram as pedras preciosas, os diamantes. O que levou Jesus para a cruz? Ou da sua vida financeira, mas tem a ver com as verdades que levaram Jesus para a cruz. Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para transmitir um pouco mais da palavra do Senhor ao seu coração. No último vídeo, nós estávamos conversando sobre o texto de Marcos, capítulo 4, e nós começamos a falar sobre as realidades dos solos onde a palavra de Deus ela é semeada, né? E eu lembro que nós conversamos que o problema não é o semeador, o problema não são as sementes, não é o modelo de semeadura, mas o grande problema hoje é aonde essas sementes estão caindo. Então nós conversamos sobre o solo rochoso e a beira do caminho, a importância e o que causa isso e qual o poder transformador da palavra para essa realidade. Eu quero fazer uma síntese rápida. Então, eu só posso viver a verdade transformadora da palavra de Deus na minha vida, transformadora, ou seja, que transita você de um estado para outro. Ela é capaz de transformar a sua vida. Só existe um lugar, andando nos caminhos do Senhor. Em João 14,6, a palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só existe um lugar, um estilo de vida que é capaz de transformar as verdades da palavra de Deus, uma verdade transformadora na minha vida. O meu caminho, o meu estilo de vida é um estilo de vida em Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Porque é o caminho por onde eu vou passar, é por onde eu vou andar, é neste ambiente que a palavra de Deus ela vai criar vida na minha vida, capaz de me transformar. Então foi isso basicamente que nós falamos naquele momento desse vídeo anterior, que você vai acessar o link aqui embaixo para poder assistir. Jesus se demonstrando como o caminho transformador. A palavra de Deus sendo o caminho transformador de um solo rochoso para um solo fértil, de um solo espinhoso para um solo fértil, de um solo estéril para um solo fértil. Mas o Senhor ele continua dizendo ainda, no terceiro modelo de solo que ele fala nessa parábola, ele fala sobre o solo espinhoso e sufocante. Existe uma verdade que precisa ser considerada com muita atenção neste solo. Neste solo, a grande característica é uma vida cheia de preocupações com o sucesso pessoal. Podemos traduzir essa fala como o egoísmo. Aonde há o egoísmo, o egocentrismo, não existe o aperfeiçoamento do amor de Deus. Automaticamente, eu posso até ler a Bíblia, eu posso até receber os ensinos da Bíblia, mas a manifestação que eu trago de vida em respostas à verdade da palavra de Deus, elas não são capazes de permitir que a palavra de Deus gere vida. Por quê? Porque o solo é espinhoso e sufocante. Então, o que ele sufoca? Ele sufoca o ensino que está sendo trazido, o poder transformador de vida que este ensino pode trazer. E qual é a manifestação que sufoca? É a preocupação por uma vida ambiciosa, por vitórias e conquistas e riquezas a todo custo. É disso que Jesus está falando. Isso torna este solo estéril, onde a semente cai, a pessoa ouve, mas não é capaz de gerar vida. Ela até nasce, mas a preocupação com o sucesso pessoal sufoca o poder transformador da palavra de Deus. Porque ele vai, esse sucesso, essa necessidade de sucesso, ela se torna algo tão sedutor que torna este solo estéril. Porém, Jesus, neste ensino, ele deseja te conduzir para este lugar, aonde você seja impedido de viver esse sufocamento e viva a liberdade que há em Cristo Jesus, onde você é retirado de uma vida de engano, aonde eu preciso ter vitória a todo custo, aonde agora o meu sucesso pessoal ele não é mais importante do que o sucesso daquilo que Deus tem para mim. Pastor, você está querendo dizer que é errado eu buscar ter uma profissão, é errado eu buscar ter um reconhecimento,
uma faculdade, eu buscar fazer investimentos onde eu possa prosperar a minha vida financeira? Absolutamente não, eu não estou fazendo apologia a isso. Eu estou dizendo que quando a minha preocupação, a minha pré-ocupação, quando eu me preocupo, onde eu me antecedo aos fatos em direção àquilo que é buscar crescer, enriquecer, prosperar financeiramente, nós vemos muitas pessoas com esse tipo de preocupação, sufocando aquilo que Deus estabelece como princípio. Você quer ver um princípio fácil de você identificar em situações como essa? Normalmente pessoas sacrificam casamentos, sacrificam família, filhos, que são princípios da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que não cuida bem dos seus é como se não conhecesse a fé. E através desse ato, ele nega até ao próprio Cristo, por causa de uma atitude de fé. Que atitude de fé é essa? Eu estou tão preocupado, tão focado em enriquecer, 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 que eu sufoco a verdade do Evangelho e perco o princípio principal. Nesse caso que eu dei, a família. Agora veja bem, Jesus diz lá em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se eu quero tornar esse solo espinhoso e sufocante em algo que eu venha a ser liberto, ter um poder transformador, um poder onde este ambiente seja quebrado, onde essas algemas sejam destruídas, onde esse sofisma da mente seja arrebentado, destruído, e eu possa sim prosperar. Sim, prosperar, mas em liberdade, não em escravidão. E que liberdade é essa? É quando eu conheço neste caminho que Jesus diz ser a verdade e a vida. Veja bem, se ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele pode tornar essa realidade do solo espinhoso e sufocante num solo frutífero para o reino de Deus, aonde você passa sim a ter acesso às riquezas desse mundo, mas com um propósito maior, muito mais do que você se autopromover, mas você ter um propósito para aquela riqueza que Deus está depositando nas suas mãos. É você ter um propósito do reino. Então você vai poder desfrutar do melhor e do maior, mas com um propósito ainda maior. Então a gente pode perceber que quando Jesus está ensinando para aquela multidão a respeito dessa parábola, Jesus fala no meio da explicação para os discípulos: olha, eles não vão entender o que eu estou dizendo. Eles não vão entender neste tempo. Mas eu quero explicar para vocês a respeito do que está se tratando. E então Jesus começa a explicar a respeito dessa parábola para os discípulos, para que eles venham ser transmissores de uma verdade que eles ainda não conheciam. É o que Jesus quer fazer na sua vida. Talvez você seja esse solo espinhoso, sufocante, talvez você seja esse solo rochoso, ou uma semente que está, ou um solo que está à beira do caminho. A semente foi semeada na sua vida e Jesus deseja que essa semente frutifique. Mas para isso você precisa andar no caminho que é Jesus e viver a verdade e a vida que lhe tem sido ensinada. É abrir mão intencionalmente de um estilo de vida e começar a praticar outro estilo de vida que venha a ser verdadeiro e gerador de vida. Então não importa agora se você tem riqueza ou não tem a riqueza, se você é de classe A, B ou C, se você é de classe baixa, média ou alta, se eu contenho essa verdade no Evangelho, essa verdade do Evangelho de Cristo na minha vida, eu terei o poder de ser transformado de dentro para fora, aonde o ambiente onde eu estou, ele não é mais estéril, ele passa a ser frutífero por causa da manifestação de Deus na minha vida. Então Deus está nos dando a direção de como sermos frutíferos. E por fim, neste caminhar desta parábola, o Senhor fala do solo bom. Está lá no versículo 20. E o Senhor diz assim: todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30, 60 e até 100 por um. Você pode imaginar uma colheita desse nível? E muitas pessoas se enganam com esse texto, falando: nossa, então agora eu vou colher na minha vida 30, 60 e até 100 por um. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor está falando de uma colheita aqui que não é uma colheita pessoal, mas é uma colheita a partir da sua pessoa. É uma colheita a partir de um solo bom. E como que um solo pode ser bom?
O solo que foi transformado, ele pode ser um solo bom. Você não nasceu crente em Cristo Jesus. Você talvez nasceu no lar evangélico, mas houve um momento onde você precisou se decidir por Cristo, onde a minha decisão por Cristo foi um passo em direção ao caminho. A minha decisão por Cristo foi um passo a andar neste caminho, aonde o aspecto de vida manifestado aqui é um aspecto que vem do reino de Deus, não da minha vida pessoal, aonde a verdade e a vida se fazem manifesto na minha vida para que outros sejam transformados. Este é o caminho da verdade e da vida. E esse solo bom, então, é a manifestação da verdade e da vida manifesto numa terra fértil. Então tem a ver com o reino de Deus e não com sua vida pessoal. Muitos acreditam que esse texto tem a ver com prosperidade financeira. E o Senhor não está falando de prosperidade financeira quando ele fala a 30, 60 e até 100 por um. Ele está falando do poder multiplicativo de uma semente, onde existe a semente e existe o semeador. O semeador é Jesus e a semente é a sua palavra. Então o Senhor está falando a respeito de algo do reino dos céus. E o que levou Jesus para a cruz? Foi as riquezas desse mundo? O que levou Jesus para a cruz foram as pedras preciosas, os diamantes. O que levou Jesus para a cruz? Jesus foi para a cruz por causa de mim e de você. Jesus foi para a cruz por causa daqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Jesus foi para a cruz porque nós estávamos separados de Deus. Jesus foi para a cruz para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Jesus foi para a cruz para povoar o céu. Jesus foi para a cruz para ser o nosso intercessor. Jesus foi para a cruz para ser o nosso galardoador. Jesus foi para a cruz para nos tornar justos diante de Deus, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. É disso que Jesus está falando sobre terra boa, nesse texto de Marcos, capítulo 4, versículo 20. Ele está falando da multiplicação de uma semente geradora de vida e multiplicadora de vida. Então, nesse solo bom, existem umas verdades que eu e você precisamos entender. Primeiro ele fala assim, todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra de Deus. A palavra ouvir, ela tem um significado no grego, que quer dizer escutar, prestar atenção aos sons da palavra, a particularidade da palavra. Então, não é simplesmente escutar, mas é dar atenção para aquilo que está sendo dito. Depois ele fala assim, todavia outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa, estas ouvem a palavra de Deus e acolhem-na. Ou seja, qual que é o significado de acolher? Receber, levantar, erguer-se, admitir, não rejeitar, aceitar, reconhecer como legítimo. Tem uma outra que diz assim, que é como receber na sua casa. Então eu preciso ouvir, receber, acolher a palavra de Deus, para que eu possa produzir, para que eu possa ter um resultado. Então, ser crente em Cristo Jesus, ter o nome escrito no livro da vida, aleluia, glória a Deus por isso, mas eu preciso frutificar, eu preciso dar ouvidos às verdades do Evangelho diante das mentiras que o mundo apresenta. Eu preciso acolher a mensagem do Evangelho diante de toda a frustração que talvez ou tristeza que talvez a vida me ofereça. Eu preciso acolher a palavra, trazer para a realidade da minha vida, para que esta venha frutificar. E frutificar o quê? Este fator multiplicativo que é citado aqui na palavra de Deus, tem a ver com o reino de Deus e com a sua justiça. É com isso que tem a ver. Trata-se de uma verdade do reino, e não tão somente a respeito da sua vida ou da sua família, ou da sua vida financeira, mas tem a ver com as verdades que levaram Jesus para a cruz. Por isso Jesus lá em João 14:6, a palavra do Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, você não poderá viver um fator multiplicativo na sua vida, a não ser pela manifestação poderosa do poder de Deus na sua vida. Então se permita ser esse solo fértil, se permita ser transformado, como eu disse no começo, sem reservas.
uma vida sem reservas para Deus, para que você possa viver na plenitude esse fator multiplicativo de 30, 60 e até 100 por um. A partir de uma semente plantada por Jesus, a partir de uma palavra semeada pelo próprio Deus na sua vida, ela tem poder de se multiplicar a partir do solo que você permitir ser transformado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você venha a ser encontrado como este solo fértil. Talvez você está me ouvindo dizendo assim, eu não sou esse solo fértil ainda. Existe o poder da palavra do Senhor sendo semeado sobre a tua vida agora. Permita ser este solo transformado. Jesus tem poder, por meio da sua palavra, de transformar todo solo estéril em solo fértil, para que você venha crescer e transbordar naquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem. E você pode o que a palavra de Deus disse que você pode. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou deixar o link aqui abaixo, para que você que não teve acesso ao primeiro vídeo onde nós iniciamos essa palavra, você tenha acesso a ele e você receba essa semeadura da palavra de Deus por completo na sua vida e seja transformado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.